aqui de Miami, com meus colegas Arthur Wishman, que é o CIO da XP Advisory em São Paulo, e Thiago Faveri, aqui também meu colega em Miami, que é o Head de Investimentos Internacionais. E gostaria de dar não só as boas-vindas, como também desejar feliz ano novo e que os retornos sejam bem melhores do que do ano passado. E esperamos que a gente entre aqui no nosso programa aqui com o pé direito. Bastante coisa para falar, então vou logo ao assunto. O formato é o usual, nós três vamos fazer nossas apresentações. Vocês podem colocar no chat as perguntas, que a gente vai depois bater um papo com vocês usando as suas perguntas. Então, vou começar aqui compartilhando direto a minha tela, começando com a visão global, começando com os Estados Unidos. Então, eu acho que os temas, quer dizer, a linha divisória só pelo fato que a gente abriu uma champanhota aí no dia 31, não quer dizer que as coisas mudaram, a gente era da mesma bagagem de 2021, só que o que fermentou em 2021, que é o aperto de política monetária, ele se manifesta e vai atuar em plenitude em 2023. Eu acho que tem uma mensagem que vai ser, por um lado, é a hora em que o remédio está fazendo efeito, o que vai ter consequências negativas para a atividade e para a Bolsa em particular. Por outro lado, é uma recessão induzida e trabalhada pelos bancos centrais. Não é uma recessão causada ou por um choque externo ou causada por uma crise financeira ou patrimonial. Então, eu acho que assim que por isso que eu acho que o que a gente tem que ver dentro do que pode ser uma apresentação que alguns podem captar como sendo pessimista, na realidade é atravessar a floresta e a gente vai sair melhor do outro lado. Então, essa aqui é a minha mensagem, e só que tem que estar calibrado nos ciclos de estar comprado, não estar comprado, de estar overweight, não estar overweight, a gente começa mais defensivo, começa adicionando risco, então é entender um pouco os ciclos nesse perigosíssimo exercício de market timing. Então, acho que o centro de tudo, quer dizer, em vez de olhar a inflação, quer dizer, o primeiro gráfico que, em geral, as pessoas olham é a inflação nos Estados Unidos. Não, eu olho a causa primordial da inflação, que são os agregados monetários. Então, há também progresso. E aqui, o que é a base monetária? E ela ainda não é suficientemente contracionista. A gente começou de um número muito baixo pré-Covid, de 3,9 tri, a gente chegou a um pico de 6,4 tri, e mostra que há um avanço importante, sim, ou seja, há uma queda de 920 bi, você tem, em termos de quantitative tightening, você tem uma redução importante de 450 bilhões acumulados, mas falta bastante ainda. Se você ver em relação da onde viemos, uma base monetária de referência, a gente tem que fazer ainda 16 meses de quantitative tightening, 1,5 tri para retirar, só que você tem que ajustar por inflação. Então, talvez o que falte a ser feito, ajustado para a inflação, ou seja, o que eu faço aqui, eu ajusto o nível de pré-Covid, que vai dar 4,5 tri. Isso aqui seria o valor real da base monetária pré-Covid. Então, na realidade, está faltando 1 tri para ser retirado. Então, deve ser algo que será completo nesse ano. Mas tem bastante coisa a ser feita. Mas o tema é que ainda tem muita liquidez, tem efeitos sazonais muito importantes, ou seja, você teve muito caixa no final do ano, e mostra o que é isso aqui. Isso aqui são as compromissadas reversas, ou o reverse repo, e mostra que você vinha numa queda do reverse repo. O que é o reverse repo? Como você tem um Fed Funds que tem um target de 4,25, esse aqui é o mercado interbancário. Sem intervenção, como tem excesso de liquidez, o interbancário iria para -4. Então, você tem que retirar 2,5 tri, 2,6 tri, com compromissadas reversas, ou seja, os bancos entregam as reservas em excesso e colateralizadas por T-bills, e isso cresceu. Então, mostra que você tem um excesso de liquidez tão grande que tanto é assim que muitos dos savings deposits e muitos dos CDs só te pagam 0%, ou seja, ninguém quer dinheiro, tem dinheiro demais sobrando. Então, tem bastante coisa a ser feita, e a gente teve um aumento de 500 bilhões, ou seja, meio trilhão. Então, mostra que a gente começa o ano
com excesso de liquidez bancária. E isso é muito importante porque eu acho que é um raciocínio de causalidade reversa, ou seja, o mercado diz que você olha a curva futura de juros, que chama-se Overnight Interest Rate Swaps, e aí mostra que o Fed estaria cortando, quer dizer, a interpretação é que o mercado acha que o Fed vai cortar em 2023 e que só vai mais 25 basis points. Isso aqui está errado. Na realidade, como você está com juros de 4,25, é muito mais econômico e rentável deixar o caixa estacionado no mercado overnight, no mercado curto, no mercado de uma T-bill. Então, na realidade, isso aqui é um termômetro do excesso de liquidez, não é uma inferência sobre a política do Fed. Eu acho que isso aí é uma interpretação que não está correta. E aqui é o quadro que o Fed se enfrenta para a decisão agora de fevereiro, que será no dia 1º de fevereiro, que é a conjugação de desemprego, mercado de trabalho forte, apesar que os salários reais começam a ceder, mas ainda uma taxa recorde baixa de desemprego. Então, aqui você tem uma taxa muito baixa de 3,5% de desemprego. Então, a parte essa aqui não é uma economia que está sofrendo, ou seja, você tem a parte de moradias e de construção que está sofrendo a taxa de juros, mas o resto, em linhas gerais, ela continua sendo bastante resiliente. Tem um dado importante, a linha amarela é a inflação, inclusive temos agora um dado importante na quinta-feira, que pode pautar a decisão do dia 1º de fevereiro, e você teve uma queda em direção a 7%, só que a preocupação dos diretores do Fed é que muita gente, opa, então beleza, já resolveu o problema de inflação, mas não é bem assim, ou seja, o problema é que essa fase mais fácil, quer dizer, muito foi por headline, e você está tendo uma resistência em core, inclusive a tese do Fed, de acordo com a ata de dezembro, é de que você tem toda a parte de serviços e a parte de moradia e aluguéis que continua sobreaquecido. Então, na hora que você chegar a 4%, você vai ter que redobrar e manter uma política monetária muito restritiva para você conseguir, então, não só continuar reduzindo a inflação abaixo de 4 e levá-la à meta de 2, como também você ter uma inflexão e uma queda dos salários reais que vai alimentar a inflação de serviços. Então, esse aqui é o ponto de divergência do Fed, é que, primeiro, 7%, legal, ótimo, mas não estou convencido. 4% vai ser muito difícil de baixar disso. E por isso que eles insistem que, olhando meus dados de oferta monetária, que a campanha em matéria de juros mais altos, o Fed acha que vai fazer mais do que o mercado está esperando e vai ficar com a taxa terminal alta até 2024, coisa que o mercado não acredita, porque você vê os primeiros cortes já em 2023. Então, há essa persistência da dicotomia ou dessa ruptura entre mercado e Fed não se conversam. E a última mensagem do Fed, que foi através da ata, duríssima, ou seja, não se esperava outra coisa, não houve nada realmente novo, mas um tom bem hawkish e, assim, tipo, números de inflação são horríveis a nível dos Estados Unidos, ou seja, a meta de 2%, a inflação continua muito alta, não estamos nem um pouco impressionados, muito menos convencidos que chegamos a um ponto suficiente e estamos muito preocupados, e, aliás, isso é uma coisa que me chamou a atenção, bem incomodados com o fato de que as condições financeiras, devido ao rally de bear market, afrouxaram, e com juros futuros, quando você olha a curva de OIS, que tem uma inflexão, começando a cortar aqui ainda em 2023 e em 2024 já tendo os cortes maiores. Então, quais são as mensagens que o Fed passou? Ou seja, a última informação, e hoje o Paulo está falando na Suécia, primeiro, não estamos nem próximos do final de um ciclo de alta. Número 2, a taxa terminal de juros, que é próximo a 5% na curva futura de OIS, vai ser acima disso, inclusive Esther George, Bostic, Mary Daly do Fed de São Francisco, também todos reiterando, vamos acima dos 5%, e corte em 2023, esquece, só 2024. Então, você tem duas mensagens completamente diferentes,
o mercado animado, com rally em bonds, mas não interprete o rally de bonds como uma visão de política monetária, não, é excesso de liquidez e, de alguma maneira, quem estava sem bonds, porque você não funcionava a carteira 60-40, pela correlação positiva entre renda fixa e renda variável, agora vale a pena começar a montar uma carteira de bonds, e por isso você está tendo, então, um aumento na demanda, preço dos bonds, então, sobe, e os yields estão caindo. Então, quer dizer, é muito mais esse movimento do que uma expectativa de corte de juros mais rápidos. Conclusões: excesso de liquidez gera demanda por bonds, é isso que está reduzindo os yields, não uma expectativa de o Fed ser mais frouxo, e o mercado continua fora de sintonia com o Fed, o que significa que teremos aí turbulência pela frente, volatilidade em renda fixa, contaminando renda variável. Colocando, então, em termos de cronograma, o cronograma é bem claro. A gente teve a última alta de 0,5 para 4,25 em dezembro. Há já divergências. Eu acho que você vai ter uma outra de 50. Há um sinal de que poderia vir 25, o mercado começa a contemplar 25, especialmente se o dado de CPI e PPI vierem mais baixos. Saberemos na quinta-feira, eu não acredito, eu acho que a gente vai ter cinquentinha, e depois também eu estou acima do consenso, outras de 25, e com isso a gente vai chegar uma de 50 em fevereiro, 3 de 25, o mercado só tem uma, você vai chegar a 5,5%, o mercado está abaixo de 5%. Então, você tem mais, e a outra diferença é que uma vez que você chega aos 5,5%, você fica lá até janeiro do ano que vem e não tem esse ciclo de cortes. No entanto, o que vale a pena chamar a atenção é de que, número um, o QT vai avançar barbaramente. A gente começou com 450 no final do ano, e isso aqui é uma dimensão que tem que ficar de olho. O mercado não está de olho nisso, e você vai acumular muito rapidamente, ou seja, quando chegar em março, você está exatamente no nível de contração de balanço que levou à derrocada dos mercados em 2018 e 2019, e foi quando, nesse nível, o Fed capitulou no quantitative tightening. Não aguento, ou seja, o mercado está indo para baixo, Fed Funds Market estava completamente em frangalhos, Ripple Market destruídos. Então, isso aqui é um valor simbólico, ajustado por inflação, ele seria dessa ordem de grandeza, de 1,5 tri. E aqui a gente teria o que seria necessário para QT, para a gente voltar à base monetária a valor real pré-Covid, que seriam 1,25, que a gente vai chegar em setembro. Então, aqui você vai ter praticamente um tri de aumento de redução de balanço, e aí sim que eu acho que você vai ter muito mais do que a taxa de juros. O efeito do QT é na veia, ele corta crédito, a defasagem é imediata. Isso aqui pode ter um impacto não só muito contracionista, como também ele pode ser disruptivo na liquidez, ou seja, isso aqui é um tremendo aspirador de liquidez e que pode forçar, então, a liquidation, ou seja, a venda forçada de ativos, porque você está tendo que cumprir com compromissos e falta liquidez, então você tem que vender. Então, esse que é o risco, lá 2018, primeiro TRI de 2019, quando o Fed capitulou. Então, por isso que eu coloco nessa zona de vermelho. Então, eu acho que mais interessante do que juros, sobre o que não há acordo algum no mercado, menos ainda não se conversa sobre QT, e a gente vai chegar numa zona difícil em meados do ano, em que o QT vai apertar e doer muito e pode causar problemas no mercado. Colocando tudo num número só, a curva de juros, nós viemos 6 meses atrás dessa curva laranja, então, ok, precificando um ciclo de alta mais longo, porém o mercado alimentado por liquidez e aqueles que esperam o Fed capitulando antes devido à recessão,
você teve essa inversão mais profunda da curva, agora desde meados de novembro, e você então tem um rally muito grande na curva de juros, mas eu acho que entre QT, entre Fed Funds mais altas, a gente vai acabar tendo uma estipada nessa parte de 2 a 10 anos, ou seja, o 2-year, 10-year, ele volta a dar uma estipada, e com isso você vai ter uma curva final daqui a 6, 12 meses muito mais para flat do que com essa inversão que a gente está vendo no momento. Então, isso aqui já tem o primeiro tema, que é yields to maturity subindo. Isso aqui é negativo para bonds, portanto, a gente continua com duration curto. E número 2, isso aqui é recessivo. Isso aqui vai ser negativo para earnings per share e vai ser negativo para a bolsa. Então, na largada, ou seja, se a gente dividir o ano em 3 subperíodos, ou seja, até abril, agosto e dezembro desse ano, tem o primeiro subperíodo, o segundo, o terceiro. A primeira parte é essa fase de ajuste e depois a gente vai entrar num limiar em que o Fed vai dizer chega. E esse que é um momento interessante, que mesmo que eu acho que o corte comece em 2024, em algum momento o Fed vai sinalizar, número 1, que já terminou seu ciclo de alta, que ele está satisfeito com a queda da inflação, então o mercado vai se antecipar. Então o jogo esse ano então é exatamente saber antecipar essa primavera que viria depois dessa contração. Europa, numa situação bem mais difícil sob o ponto de vista de gestão monetária, porque tem a crise energética, que apesar de ter um inverno um pouco mais brando, continua afetando o headline inflation. Inglaterra, uma situação muito difícil também, e com o ECB com uma retórica muito hawkish desde a reunião de dezembro, ou seja, número 1, a inflação ela teve uma pequena queda em direção a 9%, mas o núcleo continua subindo. Então, você tem um ECB disposto a fazer mais e por mais tempo em matéria de juros, e por isso que eu acho que eles vão fazer mais que o mercado está esperando. Colocando o ECB também na nossa linha de tempo, então, nós teremos essa primeira reunião de fevereiro, que eu tenho um elevado grau de confiança que eles vão dar outros 50, seguindo o aumento de 50 de dezembro, dão outra de 50 na reunião de março e entram em 3,25, total de 3,75, maior do que os 3,25 que o mercado está trabalhando. Ou seja, a gente vai para uma taxa terminal um pouco mais alta, então não se esqueça, você tem de um lado do Atlântico o Fed subindo os juros e do outro lado o ECB tentando alcançar o Fed. E a parte que é decepcionante, devido à inviabilidade fiscal de fazer algo mais rápido, você vai ter o quantitative tightening começando em algum momento a partir de fevereiro, que ele vai ser anunciado, e será passivo, ou seja, deixando vencer o que foi acumulado no Asset Purchase Program, mas o ritmo seria bem inferior e muito mais lento do que o do Fed, mas novamente apertando as condições monetárias de ambos os lados do Atlântico, e o quantitative tightening em algum momento vai morder no segundo semestre desse ano. E para resumir, então, quer dizer, como é que a gente coloca isso tudo num gráfico extremamente cheio de emoções? Ou seja, aqui a parte mais importante nessa linha JADE é o S&P, que sai de mais ou menos 3.900, e a gente tem esses 3 subperíodos em 2023. Tem o primeiro subperíodo até abril, depois o segundo entre abril e agosto, entre agosto e dezembro. O primeiro subperíodo fica frio aí, defensivo. A gente está bearish bonds, pela razão que a gente acha que tem juros mais altos. Isso reduz os preços dos bonds. A gente tem recessão. A gente vai ter a precificação de lucro negativo, e inclusive a gente começa já sexta-feira a reportar os bancos, e semana que vem já tem bastante empresa reportando. Então, isso aí vai ser bearish equities também.
e por isso que a gente manteve um portfólio defensivo na largada do ano, mantendo o que a gente tinha em dezembro do ano passado, que é de baixíssima duração, meio ano, e underweight equities, em geral, no nosso portfólio seria 40%, a gente está underweight 30%. Mas a gente está ciente de que é uma posição que a gente vai desfrutar um certo grau de tranquilidade nessa turbulência de alta de juros, mas o custo é underperformar, que é a seguinte: e se o mercado subir? Então, a nossa previsão é que esses fatores, juros mais altos, e earnings per share e recessão caindo, o S&P vai cair. Então, o que a gente não sabe é se ele vai cair só a 3.500 e volta rápido, ou se ele vai cair mais fundo e demorar para voltar. Então, é a curva 1, 2 ou 3. Eu acho que a curva 2 é a mais provável. Em algum momento você vai chegar ao fundo do poço. Isso aqui está mais em linha com o Mike Wilson do Morgan Stanley, um S&P entre 3.200, com uma recessão não só na Europa, como também nos Estados Unidos. E, com isso, o último aumento de juros pelo Fed seria em maio de 2023. E aí a gente está nesse segundo subperíodo, que é o que eu chamo do período da normalização, e que o Arthur falou, bom, agora tem que ter os checkpoints, porque você está sentado numa situação, ok, você se deu bem na descida, mas vai perder a largada. Então, ficar de olho especialmente nos dados de inflação, desemprego, salários reais, atividade, mas especialmente o body language. Quando você faz uma pergunta difícil para o Powell, quer dizer, se ele realmente limpa o óculos, mexe na sobrancelha, então você tem que ficar aí atento a qualquer coisa. E a parte técnica no mercado está super light, e porque em algum momento, e aqui esse quadradinho aqui do meio, quer dizer, o Fed vai sinalizar que chega, ou seja, chega, já fizemos o suficiente, especialmente para essa linha aqui de baixo, que eu coloco a linha da caveira, que é o quantitative tightening, que esse negócio está apertando, ou seja, 1 tri 200, 1 tri e meio, e aqui a gente chega numa zona de riscos sistêmicos. Então, em algum momento, você vai ter que ter o Fed dizer, porra, eu estou desconfortável. Então, você vai ter uma flipada de discurso, mesmo que o primeiro corte seja em dezembro, por isso que eu disse que a primavera chegará mesmo no meu cenário pessimista, ou seja, é que em algum momento, não sei se é maio, junho, julho, agosto, então, e eu também não sei se é em 3.200, 3.300, 3.400, mas a dinâmica é mais ou menos essa, que você vai ter que começar o re-risking, começando de adicionar bonds. Bom, se a gente já chegou no topo de juros e já tivemos uma normalização da política monetária, então bonds são muito mais safe, então está na hora de aumentar a duration, está na hora de aumentar a exposição de bonds como percentagem da carteira. Equities vão estar respondendo à recessão, mas em algum momento, por equity risk premium, por expansão de múltiplos, está na hora também de neutralizar a carteira de equities, aumentar o beta e começar a normalizar os portfólios em direção ao benchmark. Então, esse que é o exercício que eu acho que a gente começa mal do primeiro subperíodo. O segundo subperíodo é o momento crítico de transição para assentar a base de um bull market que começaria em algum momento entre julho, agosto, setembro, e algum momento nessa época do ano, e levando, então, a um cenário de momentum trading, que tudo subindo. Então, o grande desafio é exatamente não entrar cedo demais, mas também não esperar. Então, tem uma certa simetria, porque em algum momento o que você tende a perder de estar long o mercado é muito menor do que você vai ganhar de ter entrado antes. Então, quer dizer, você tem um asymmetric risk, então mostra que exatamente o nosso desafio como gestor e vocês como clientes vai ser exatamente ser pacientes, ser cautelosos, mas pecar para fazer um pouco antes do que tarde demais. E aí tem o Coringão, que eu acho que talvez o Arthur vai falar mais, que é o reopening da China, se vem, se não vem, o que faz e se pode atenuar essa queda dos mercados e que papel isso aí vai cumprir
em reduzir e decifrar essas incertezas que a gente tem para 2023. Bom, já me excedi demais e, Arthur, passo a palavra para você. Vamos esperar um ano com muita saúde, muito sucesso para todos nós aqui. Deixa eu começar dividindo a minha tela. Eu vou pegar exatamente onde o Paulo parou. Opa, desculpa. Começar pela conclusão é ruim, né? Então, assim, eu vou pegar exatamente onde o Paulo parou e vamos ver primeiro onde a gente está, né? Assim, dá um passo para trás, gente. O que vai ser 2023? Esse é um ponto que a gente vai falar aqui. 2023, eu acho que para todos nós aqui, ainda que pese o fato de que a gente vai estar falando de uma subida de juros que o mercado não está incorporando, de uma queda de lucro do S&P que o mercado não está incorporando, eu acho que se a gente der um passo atrás, 2023 vai marcar uma coisa que a gente não via faz bastante tempo, que é o fim daquilo que a gente chama de repressão financeira, que é a saída do juro zero no mundo, entendeu? Forçado por uma, entendeu, alta de inflação, mas é uma coisa que a gente não via faz muito tempo, né? Quer dizer, qual foi a última vez que a gente viu o juro norte-americano a 5%? Poxa, década de 90, né? Estamos falando aí de 20 anos, 20 e poucos anos, tá? Então, em última instância, quando a gente terminar esse processo lá na seção 4 do Paulo, do modelo do Paulo, a gente vai estar com o poupador sendo remunerado de uma forma adequada, né? Por que é repressão financeira? É você destruir o retorno para o poupador, é você transformar, você transferir riqueza do poupador para o tomador de dinheiro, e o tomador de dinheiro são os governos, né? Então, assim, como a gente está acabando com isso ao longo do tempo, no final desse processo, e aí tem uma grande dúvida se a gente termina esse processo mesmo, ou se esse processo é abortado, como o Paulo falou, por alguma coisa quebrando, mas no final desse processo a gente deveria ter um mercado semi-normal, um mercado onde o poupador é remunerado por poder diferir ou adiar sua decisão de consumo, ou seja, por poupar, e os ativos começam a ter retornos adequados, tá? Esse é o grande tema para 2023, né? De novo, a transição de repressão financeira para não repressão financeira é um negócio que a gente não viu há muito tempo e que é doloroso. Tem suas dores, mas o final desse processo ele não é muito ruim, não. Então a gente vai olhar onde a gente está, né? Tem aquela frase do Howard Marks que fala, poxa, é muito difícil prever para onde a gente vai, mas a gente tem a obrigação como gestores de pelo menos saber onde a gente está, né? Aquele Hope Framework que a gente já usou na apresentação passada. Vamos ver os problemas de oferta, tá? Vamos usar o modelo do Chairman, Leme, não Powell, né? Então, assim, e o paper do Fed que meio que confirma essa visão que o Paulo tem. Então, assim, o Fed está te dizendo, olha, eu acredito naquilo que o nosso chairman está falando, né? Quais são as nossas maiores discordâncias? De onde a gente discorda do mercado? Você tem, como gestor ativo, uma obrigação de dizer, olha, onde eu concordo e onde eu discordo do mercado. Se você concordar 100% do mercado, você não tem por que ter um portfólio diferente do mercado. E a gente discorda do mercado, tanto na expectativa de lucro do S&P, eu já vi que tem várias perguntas aqui sobre isso, quanto no formato da curva de juros. A gente vai criar aqui um modelinho de asset allocation, né? E a gente vai falar de valuation e fundamento em 4 quadrantes. E aí, cara, o mérito é todo, poxa, do Paulo Gitz, do Rogério, do Pedro, do Biocchini, o Vitor, o Léo, o pessoal da XPA, o pessoal da XP US. Isso aí não é mérito intelectual meu, não, tá? E vamos falar da China, que de verdade, gente, a abertura é de verdade. A abertura é for real, entendeu? É uma abertura, não é mais uma abertura claudicante, não é mais uma semi-abertura. A China caminha a passos largos para uma reabertura, mas que vai ter algumas consequências que a gente precisa entender com calma. Então vamos lá. Qual que é o Hope Framework? Né? Housing, Orders, Profits, Employment. Né? Housing já foi, Orders já foi, Profits, estamos vendo agora o quarto tri, e o Employment é o que continua muito bem, obrigado. Tá? Então é exatamente isso que um ciclo normal, da forma que um ciclo normal se comporta. Até agora, falando dos checkpoints do Paulo, Housing está de acordo com o que a gente esperava, sensível a juros. New Orders já inflexionou para baixo. Lucro, vamos ver, com o quarto trimestre. E emprego continua muito bem, obrigado, porque emprego é uma variável normalmente lagging, né?
esse aqui é o problema, né? Assim, e o Fed tem um problema ao qual o Paulo fez a alusão, que é o seguinte: poxa, a gente tem a taxa de desemprego de 3,5%, gente. Qualquer modelo que você use, qualquer parte, assim, isso aí está muito longe do equilíbrio, né? A gente tem uma taxa de desemprego muito abaixo do equilíbrio, de forma que, poxa, a gente precisa continuar ajustando a taxa de juros para trazer o mercado de trabalho de volta para o equilíbrio, senão o mercado de trabalho vai ser uma fonte de reinflação ou de manutenção de inflação alta. Aí você fala assim, Arthur, mas o average hourly earnings, entendeu, que saiu recentemente, desculpa, que saiu recentemente foi melhor do que o esperado. Verdade, gente, ele foi melhor do que o esperado, mas ainda estamos falando de números muito elevados. Olha só a diferença que você tem do hourly earnings que está rodando agora para o hourly earnings que rodava em períodos, entendeu, de, digamos assim, estabilidade. Você está falando de alguma coisa que ainda está 1,5%, 2% acima do que é minimamente razoável, especialmente num período onde a produtividade estava baixa. Você poderia ter um hourly earnings mais alto se a produtividade tivesse alta, mas não está, que é aquela história do unit labor cost que a gente falou também no GAC passado. Então, assim, o Fed se confronta com esse negócio, que é, poxa, o average hourly earnings está caindo, mas se olhar para o mercado de trabalho com desemprego a 3,5%, o salário vai continuar caindo? Poxa, com desemprego baixo, a gente vai continuar tendo um salário caindo, é isso mesmo? Entendeu? Não está funcionando oferta e demanda no mercado de trabalho, tem alguma coisa quebrada no mercado de trabalho que faz com que taxas de desemprego muito baixas não gerem pressão sobre salário, ou seja, a curva de Phillips está quebrada, isso é uma coisa que a gente discutia muito em 2012, 13, 14. Olha, eu acho que esse é o desconforto do Fed. Eu acho que ele vai chegar, já tem chegado à conclusão, como disse o Paulo, que não, a curva de Phillips não está quebrada e que não estando quebrada, em algum momento eu tenho que continuar ajustando o mercado de trabalho. Outra, de novo, trazendo aqui o GAC passado, quer dizer, você achar que o mercado de trabalho está justo ou está ajustado, né? Quando você tem mais de 1,7 empregos para cada pessoa procurando emprego, é difícil de achar que isso é um mercado tá ajustado, né? Quer dizer, você claramente tem um excesso de demanda. Ou falta de oferta, você pode até dizer que a oferta vai, em algum momento, subir, a taxa de participação sobe, etc. Mas aí você tem que entrar em explicações um pouco mais exóticas. O que tem aqui é que você tem que ajustar mais a demanda mesmo, né? Já está acontecendo? Essa é uma pergunta válida, né? A gente viu Salesforce vai cortar 10% da força de trabalho, né? A Amazon vai cortar 18 mil empregos, né? A Goldman anunciou ali, o Pseudo anunciou que vai cortar 3.200 postos de trabalho. Então, assim, será que isso já está acontecendo? E a gente vai ver o efeito disso no payroll no futuro? Porque o payroll até agora não registra nada disso, né? Quando você olha o payroll, sim, ele registra quando você olha o payroll e você quebra ele por setores, você olha que o setor de tecnologia não tem contratado liquidamente ninguém, ele tem sido perto de zero, né? Mas outros setores, especialmente o setor de serviços, que é ligado à reabertura, continua contratando de forma agressiva. Então você fala, poxa, de novo, dentro daquela economia que trabalha a várias velocidades ao mesmo tempo, a reabertura mantém uma demanda por mão de obra que faz com que o mercado de trabalho continue aquecido. Acho que essa é a resposta. Em algum momento isso cede? Cede. Né? Assim, taxa de juros funciona, gente, de verdade. A taxa de juros afeta a demanda agregada afeta a demanda por mão de obra. Em algum momento isso funciona, mas acho que demora ainda algum tempo. E é exatamente isso que o Fed está dizendo. Olha, eu tenho que dar, voltando à alusão lá do Larry Summers, né? Quer dizer, não dá para dar a dose de antibiótico só por uma semana. A gente precisa de 15 dias de dose de antibiótico. A gente está em uma semana ainda, vai precisar de mais. Tá? Oferta, gente, essa parte já normalizou. Tá? Quando você olha frete, etc., isso aí, e aí você olha frete China, Estados Unidos, China, Europa, o preço de um container, poxa, já está basicamente normal. Esse gráfico tem duas coisas interessantes, né? Ele te mostra, primeiro, que a oferta está normalizada, que se você quiser trazer um container cheio de computador, de tênis Nike, de chip da China para Long Beach, você consegue no preço razoável, entendeu? Já tem oferta suficiente. Mas eu achei interessante quando eu fiz esse gráfico, ele também te mostra indiretamente uma visão do como é que funciona o comércio global, né? Do déficit comercial e do superávit comercial chinês, né? Porque quando você olha o preço
da China para Estados Unidos e China para Europa, ele é sempre maior do que o preço dos Estados Unidos para a China e da Europa para a China. Ou seja, a ida custa muito mais que a volta. Você fala assim, mas por quê? Porque a ida você vai cheio e a volta normalmente você volta vazio, né? Então, assim, esse é um gráfico que te mostra de forma interessante. Quando eu olhei para isso, falei, pô, que legal. Estamos vendo aqui o déficit comercial, como é que funciona o comércio no mundo de outra forma, né? Política monetária nos Estados Unidos, tá? De novo, e isso aqui é uma coisa ao qual o Paulo também já fez alusão, tá? O Fed de São Francisco ele tem uma proxy de Effective Funds Rate, onde ele pega juros mais balanço, né? Ele leva em conta o QT, tá? E você já tem uma alta lá que está, obviamente, refletida nisso aqui. Só que qual é o problema, né? Poxa, Arthur, você está sendo super picky aqui, mas, poxa, teve uma queda na margem, né? As condições financeiras amplas, você pode pensar nisso aqui, teve uma queda na margem, que isso aqui foi o 10 anos mais um pouco do S&P subindo e tal. Não é exatamente isso que o Fed quer. Tá? O Fed não quer que as condições monetárias amplas, a essa altura do campeonato, fiquem mais frouxas. Ele não quer isso. Tá? Por isso você tem visto discursos dos membros do Fed, como você teve ontem, né? Discursos de membros do Fed falando, turma, vocês não estão entendendo, a gente vai manter o juro acima de 5 durante algum tempo. É importante que vocês entendam isso. Por quê? Pô, imagina que a essa altura do campeonato as condições monetárias comecem a afrouxar. Que o S&P tem um rally, que o 10 anos também tem um rally. Aí você vai falar, pô, peraí, as condições monetárias começam a ir na direção contrária ao que o Fed quer, e aí ele vai ter que ser forçado a ser um pouco mais duro no discurso. Tá? Esse aqui é um paper que o Fed de Nova York soltou, que é super interessante, que confirma um pouco a visão do nosso chairman, né? Do Paulo, não Paulo. Ele basicamente olha a inflação e fala assim, olha, a inflação tem um componente comum, um componente, não vamos entrar na parte técnica, ele chama de principal component e usa análise multivariada, mas em português, claro, gente, é o seguinte, a inflação tem um componente comum e inercial, é isso, ou seja, ela tem um componente que está lá em vários níveis e que dura, né, e que persiste ao longo do tempo, e a resposta é sim, essa inflação, desculpa, tem um componente que persistente, que é o que ele usa de azul, e que dura ao longo do tempo. E que esse componente, assim, ele chega à conclusão, olha, sim, a gente já conseguiu uma vitória na batalha contra a inflação, que ele chama de Multivariate Core Trend, que de verdade é a inflação, a medida de inflação dele, de persistência da inflação, já começou a cair, mas ela ainda continua bastante acima daquilo que a gente chama, que seria consistente com estabilidade de preço. Então, ganhamos a primeira batalha, a gente lembra do que a gente falou em reuniões passadas, né, da inflação cair em 2 estágios. Ele falou, olha, ganhamos a primeira batalha, agora temos que ganhar a segunda, que é fazer essa linhazinha azul voltar para a estabilidade de preço, que é considerada 2%. Tá? Onde a gente discorda do Fed, fala assim, pô, Arthur, tá ok, onde é que seus modelos discordam, onde o mercado está desalinhado com o Fed e a gente discorda do mercado nesse sentido, tá? Onde você está diferente do mercado? O Fed está dizendo para a gente, isso aqui, entendeu? São as projeções do Fed, tá? É o Summary of Economic Projections. Pô, qual é a mediana de juros para ano que vem? 5,1% e para 2024, 4,1%. A curva de juros já começa a colocar corte de juros a partir do meados do ano que vem, e o Fed está dizendo, não, pô, o juro médio do ano que vem é 5,1, entendeu? Não tem corte, né? Ou se tiver corte, ele pelo menos a gente vai manter ele mais alto durante bastante tempo. Então aqui tem um ponto onde a gente discorda do mercado, porque a gente está muito mais em linha com o que o Fed tem dito para a gente, tá? Outro ponto onde a gente discorda do mercado, eu já vi várias perguntas aqui sobre isso, é a rentabilidade do S&P, tá? O lucro esperado para o S&P. O mercado ainda espera um crescimento de lucro para o S&P para esse ano da ordem de 5%, tá? E a gente olha para isso e fala assim, poxa, vamos ressuscitar aqui um slide de um GAC passado, a gente fala, bom, tá bom, vamos pegar um demonstrativo de resultado clássico e vamos ver de onde é que poderia vir esse crescimento de lucro. Ele poderia vir da receita, né? Preço vezes quantidade.
se a gente vai ter uma economia desacelerando, né, possivelmente, entendeu, um crescimento zero em algum momento ao longo do tempo do ano de 2023, ou talvez até um trimestre ou outro de crescimento negativo, quantidade não deveria ser positivo. Preço, ok, ele vai te ajudar, porque a gente tem uma inflaçãozinha aí residual que precisa ser combatida. Então, você vai dizer, ok, a receita cresce, tá? Problema, os custos. Aí na linha de custo, você tem uma coisa que te ajuda bastante, que é a reversão dos choques de oferta, ou seja, você não precisa pagar mais $2.500 por um container, você pode pagar $500, alguma coisa assim. Por outro lado, o salário te atrapalha bastante. A gente viu os dados de inflação de salário que inflexionaram, mas continuam bastante altos. E a coisa aqui que te atrapalha muito os dados de produtividade continuam bem ruins, tá? Quando a gente fez esse primeiro slide, tem alguns meses atrás, talvez uns 4 ou 5 meses atrás, os dados de produtividade ainda estavam mais ou menos, agora os dados de produtividade que vieram mais recentes são ruins, né? Então, o teu custo de produto vendido, né, ele contribui negativamente para crescimento de lucro, ou seja, ele detrai do teu lucro, né? Então, com isso, você tem um efeito negativo na margem bruta. Teu custo operacional, ele deveria te ajudar? Não. Por quê? Porque você tem um mercado de trabalho apertado. Você tem que pagar mais pelos seus empregados. Então, assim, poxa, tanto margem bruta quanto o teu lucro operacional permanecem pressionados. Aí você fala, não, então vai ter um alívio de despesa financeira. Não, não vai ter um alívio de despesa financeira porque vai ter aumento de taxa de juros, né? Então, teu LAIR, teu lucro antes de imposto, né, continua pressionado. Ah, vai ter uma folga de imposto. Também não vai ter uma folga de imposto. Tem aquele novo alíquota mínima de imposto que vai ter que ser vai ter que ser respeitada. Isso dá um impacto negativo de lucro de 2,5 no S&P. Então, quando você olha para isso, você fala assim, bom, cara, somando tudo isso e pegando um demonstrativo de resultado linha a linha, eu não tenho por que acreditar num crescimento muito forte de lucros do S&P esse ano, como o mercado, não é que o mercado precifique um crescimento muito forte, mas ele ainda precifica um crescimento, quando que olhando linha por linha, a gente chega à conclusão que, poxa, a estabilidade ou mesmo uma pequena queda de crescimento de lucro do S&P é mais razoável, né? China, gente, não vamos discutir. A China está reabrindo, a China caminhou muito fortemente em relação à reabertura, tá? Em direção à reabertura, perdão, tá? Não tem discussão, tá? A China reabriu, ela reabriu com um aumento de casos, né? Lembra, a gente discutiu durante muito tempo a política de contágio zero na China e qual é o impacto disso. O impacto final da política de contágio zero na China é que você teve uma insatisfação social e um peso econômico que forçaram o governo chinês a reabrir com o aumento de casos. Isso é bom? Não, isso é ruim, mas não obstante, a China já reabriu, caminhou muito fortemente em direção à reabertura. O que a gente tem que responder agora? Qual a velocidade? Como é que é a resposta que o consumidor vai ter em relação a isso? Porque o consumidor pode circular, pode entrar no shopping. Pô, mas está tendo um aumento de casos. Você vai entrar no shopping ou não? Você vai ter aquilo que a gente teve quando as economias reabriram pós o primeiro surto de Covid, que é o que foi chamado de revenge consumption. Quer dizer, pô, o cara sai de casa e fala, meu amigo, agora eu vou consumir o que eu não consumi nos últimos 24 meses. A gente vai ter um consumidor chinês voraz, entendeu? Ou não, né? E se a abertura vai ser suplementada por estímulos, tanto fiscal quanto monetário ou políticas específicas, setor imobiliário, por exemplo, esse tipo de coisa. Essas são as perguntas que a gente vai ter que responder, mas que, poxa, já reabriu, tá? A normalização está em curso. Quando você olha, entendeu? Viagem aérea, né? Tá longe ainda de estar no normal, mas já, poxa, já está caminhando em direção a uma normalidade. Então a gente vai ver os turistas chineses voltando, entendeu? Ao mundo como um todo, né? O tráfego em cidades que já reabriram, né? E a maior parte da cidade está em processo de reabertura, já está voltando ao normal. Então, quando você olha as variáveis de circulação de pessoas, elas estão normalizando, tá? Se elas estão normalizando, como é que o mercado está percebendo isso? Aí tem duas proxies de China. Você pode ver a proxy de China via ciclo de investimentos, que é via mineradora, BHP, está de volta aos highs. Ou você pode ver uma proxy do consumidor chinês. Poxa, mas Louis Vuitton é uma proxy do consumidor chinês? Gente, porque na margem o consumo, poxa, de bolsas Louis Vuitton e esse tipo de coisa, ele na margem é muito influenciado pela demanda chinesa. A ação da Louis Vuitton já reflete isso. Então o mercado está te dizendo, olha, eu espero uma volta relativamente robusta do consumidor chinês. Tá? Opa, desculpa, por outro lado. O mercado de minério de ferro, também outro
Peraí, desculpa. Eita. O mercado do minério de ferro também já está te dizendo isso. Poxa, um rally de 54% desse low recente no preço do minério de ferro. Ele está te dizendo, olha, a gente espera que a China volte a ter não diria um ciclo de investimento ultra pujante, a gente não vai ver a China que a gente viu de 2013, 2014, mas pelo menos uma China melhor do que o que a gente viu recentemente. Tá? O interessante, a pergunta que nos deixa um pouco ainda desconfortáveis, é que você fala, poxa, Arthur, você está me dizendo que a China vai reabrir, que, poxa, as proxies de China, tanto no mercado de consumo quanto na parte de investimento, estão performando bem. Por que o mercado chinês não teve um rally mais importante? Por que o mercado chinês subiu 10%, 12%, quanto a ação da BHP, poxa, subiu 50%, 60%, a ação da Louis Vuitton? Por que o mercado chinês está tendo uma resposta mais tímida? Essa é a parte que ainda nos deixa um pouco desconfortáveis, ou seja, os locais na China estão te dizendo, eu não estou tão otimista quanto os estrangeiros. Tem motivo para isso? Tem. Quando você está reabrindo com o aumento de casos, imagino que você esteja, entendeu, ainda sob o impacto de, poxa, estamos com medo, tá, entendeu? Tem aumento de casos, poxa, pessoas que a gente conhece estão, entendeu, sendo infectadas. Então, assim, talvez o mercado doméstico esteja te dizendo, olha, ok, reabertura com aumento de casos é um negócio um pouco mais complicado para lidar domesticamente, quanto do ponto de vista externo, quer dizer, o pessoal só liga para quantas bolsas Louis Vuitton vão ser vendidas ou para quanto, entendeu, de minério de ferro vai ser consumido. Não sei, mas tem uma coisa aqui que deixa a gente ainda, de certa forma, eu não diria menos otimista, mas que merece um certo estudo ainda de por que o mercado chinês não reflete o otimismo que outras proxies de China refletem. Tá? Gente, esse aqui é um framework que eu queria dividir com vocês para ajudar a pensar mercado. E, de novo, aí, cara, o mérito desse framework é todo. Pô, o Jits contribuiu muito, o Rogério, o Pedro, o Biocchini, o Vitor, o Léo, a equipe toda da XPA, da XPUS, o Faveri, todo mundo aqui contribuiu muito para tentar. Isso, como todo framework, isso é um modelo mental, isso é uma forma de tentar entender os mercados. Tá? Então, nesse eixo aqui, você tem um fundamento de bom a fundamento ruim, e nesse eixo aqui você tem o valuation baixo até valuation alto. Não significa barato, gente. Valuation baixo e coisa barata são outras coisas. Tá? Então, assim, de verdade, o nosso trabalho aqui a gente passa 90% do tempo escolhendo o que é um valuation relativamente alto com fundamento bom, o que é um valuation relativamente baixo com fundamento ruim. Tá? De verdade, gente, se você acha alguma coisa que tem um fundamento muito bom e um valuation muito barato, dream on. Isso aí são coisas raras para você achar na sua carreira. Não é assim que funciona o mercado. O mercado é semi-eficiente. Ou você está em algum momento de virada de ciclo. Ou seja, você está aqui no quadrante 2, cara, refaz as suas contas e revê suas hipóteses para ter certeza que você está com a conta certa. Ou então você está num momento de virada de ciclo. Tá? Você está no quadrante 3, que é um quadrante no qual a gente passa algum tempo, né? Fundamento ruim e valuation baixo para algum tipo de empresa, você tem que tomar cuidado se você não está no value trap. Né? Olha, poxa, eu estou comprando um negócio que basicamente o valor intrínseco cai ao longo do tempo, ou seja, um negócio que piora ao longo do tempo. Tá? Varejo nos Estados Unidos, algumas partes de varejo nos Estados Unidos, loja de departamento nos Estados Unidos, foi claramente o value trap. Tá? Aqui, nesse quadrante, ele é o clássico Ben Graham, entendeu? Comprar um ativo por menos do que o seu valor de reposição, do que o seu valor dos ativos líquidos e tal. Aqui você tem que, a gente vai falar um pouco mais disso no futuro, você tem que olhar e ver, poxa, isso aqui você tem que ter noção de que você tá comprando uma empresa, porra, abaixo do valor patrimonial, você está fazendo um negócio de market timing, né? Você tem que saber como é que você vai realizar esse valor. Por quê? Porque se o valor intrínseco da empresa está caindo ao longo do tempo, seu tempo é contra você. Tá? Aqui, no estágio 1, no quadrante 1, desculpa, você tem o Value Investing que evoluiu, né, ao longo do tempo. Você tem o Philip Fisher, você tem o Network, você tem Growth at Reasonable Price, GARP, esse tipo de coisa. Quando você está numa parte muito, digamos assim, esticada do valuation, normalmente a gente chama isso de bolha. Tá? Aqui,
quadrante 4, é o quadrante do nem pense nisso, né? Quer dizer, valuation alto, entendeu? Fundamento ruim, né? Acontece, mas também normalmente não é o que a gente vê. Quando você tem um valuation muito alto e um fundamento muito ruim, é aquilo que a gente chama de nono ciclo do inferno. Não sei quem aqui leu a Divina Comédia, né? Dante colocava 9 ciclos concêntricos no inferno, no qual, entendeu? O centro, assim, ele colocava no centro os piores, né? Então, assim, ou também chamado de repressão financeira, quando o mercado foi espremido por um banco central que ia lá e comprava todos os ativos. Isso aqui foi uma parte do que a gente viveu pós-crise de 2008. Né? Qual que é o trabalho, gente? Qual que é o nosso dever? Né? Sim, o nosso dever é tentar antecipar essas mudanças. Por quê? Porque os mercados eles nunca estão parados. Quer dizer, e de novo, isso aqui é uma visão estática, mas a visão estática não funciona. Tá? A gente tem que pensar na dinâmica desse negócio, que é como é que a gente se move? A gente se move de fundamento bom para ruim? É um pouco isso que a gente está falando. A gente está falando, olha, a gente vai entrar numa recessão, essa recessão ou recessão ou desaceleração, ela vai fazer com que a inflação melhore, a inflação melhorando. Em algum momento, a gente vai ter uma reprecificação dos ativos, reprecificando os ativos, a gente vai voltar para o quadrante de melhora, ou seja, a gente vai ter uma virada de ciclo. Né? É isso que a gente está falando. A gente vai estar saindo de um quadrante para outro. Né? E esse é o nosso trabalho. Tá? Tentar entender tanto a nível de economia, você pode pensar numa economia aqui dentro desses quadrantes, ou você pode pensar num ativo. Aqui, por exemplo, uma empresa que sai de um fundamento ruim para um fundamento bom, que é o que a gente chama de turnaround, uma empresa que virou. Aí lembra a frase do Buffett, né? Turnaround seldom turn, né? Então, assim, tomar muito cuidado com essa coisa. Ou então Fallen Angels, né? Uma empresa que era muito boa e uma empresa que cai. O fundamento piora ao longo do tempo. E aqui, gente, lembrar uma coisa muito, muito importante, tá? A gente gosta não é que a gente gosta, mas o mercado gosta de olhar boas empresas, bons fundamentos. Lembrar o seguinte, bons fundamentos, ou seja, retornos muito acima dos seus custos de capital, são muito raros de ser mantido ao longo do tempo, tá? Então você tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que fica aqui nesse quadrante 1 durante algum tempo, né? E a gente acha que são os grandes líderes, tal. E aí, se o Paulo Gitt estiver aqui, ele pode popular aqui esses quadrantes. Depois coloca no Q&A aí, Gitt, quem que você acha que está no quadrante 1, 2, 3 e 4, e a gente fala aqui. Mas assim, a verdade é que empresas que parecem estar no quadrante 1 saem daí. Poxa, a GE já foi uma mega super empresa que todo mundo falava que era super difícil de deslocar competitivamente, entendeu? A IBM, entendeu? Poxa, Nokia, Motorola, entendeu? Durante algum tempo, o Razor era considerado a nona maravilha do mundo, entendeu? Então a gente olhava para isso e falava, poxa, e saem daí. A verdade é que o capitalismo funciona e é difícil você se manter nesses quadrantes. E a nossa obrigação é tentar entender esses quadrantes aqui, tá? Então, resumindo aqui, não sei se eu compliquei ou ajudei, né, mas vamos lá. O nosso dever desculpa, a nível micro, identificar onde a gente está e identificar para onde a gente está se movendo. Essa é a obrigação, tá? Mudanças em valuation, ou seja, mudanças ao longo do eixo X, são mais fáceis de identificar do que mudança em fundamento. Mudança de fundamento, prever mudança de fundamento é difícil, tá? Não obstante, é nosso dever, mas é mais difícil você prever como é que um negócio vai. É mais fácil você prever um negócio ou observar um negócio se movendo no eixo X do que se movendo no eixo Y, tá? Nunca esquecer que capitalismo funciona e reversão à média é um fenômeno super poderoso, entendeu? Tanto para economias como especialmente para empresas, ou seja, a competição, excesso de retorno atrai competição, competição diminui o retorno, né? Para se ignorar a afirmação anterior, você tem que ter excelentes motivos, ou seja, aquilo que a gente chama de barreira entrada, ou que o Warren Buffett chama de moat, tá? E esses negócios que realmente têm um moat, ou seja, uma barreira entrada sustentável ao longo do tempo, eles são muito raros. A gente acha que que muito mais negócios têm barreira entrada do que na verdade eles têm. Tá? Se muitos negócios tivessem muitas barreiras à entrada, a gente teria um mercado com retorno sobre o custo de capital, um retorno muito acima do custo de capital de forma sustentável. Não é isso que a gente vê. Né? A gente vê que ao longo do tempo, retorno e custo de capital para o mercado como um todo convergem. Tá?
Os ativos passam mais de 90% nos quadrantes 1 e 3, né? Então, nossa escolha é quase sempre entre o bom com valuation mais alto e aquilo que não é tão bom, não chamaria de ruim, com valuation um pouco mais barato, tá? O value investing clássico, você tem o tempo contra você, por quê? Porque você tem um valor intrínseco que cai ao longo do tempo, dá para fazer, mas é difícil, né? Você está fazendo essencialmente uma operação de market timing. O Value Investing estilo 2 e 3, o tempo está a seu favor, porque teoricamente você tem uma empresa cujo valor intrínseco cresce ao longo do tempo, mas, poxa, analisa com cuidado a competição para ver se esse valor intrínseco cresce mesmo ao longo do tempo, se o cara vai permanecer naquele quadrante 1 ou se ele vai cair. Tá? Por quê? Porque a maior parte daquilo que a gente considera barreira à entrada são temporárias. Tá? E o que a gente observa estatisticamente, isso é inexorável, cara. Retorno reverte a média ao longo do tempo. Por isso que a gente não tem uma empresa de 100 anos, que a gente fala, pô, há 100 anos essa empresa é líder, ou tem muito poucas dessas, né? E os líderes de amanhã são diferentes dos líderes de hoje. Isso também é uma grande verdade. Pega as empresas consideradas líderes na década de 60, não são as mesmas da década de 70, que não são as mesmas da década de 80, na década de 90 e assim por diante, tá? E a nível macro, também, a gente tem a obrigação, né, identificar onde a gente está e para onde a gente está indo. As mudanças de fundamento ali, né, aquelas mudanças ao longo do eixo, são muito difíceis de antecipar, a menos que você tenha o Paulo Leme do seu lado, aí a gente consegue antecipar de forma melhor. Mas elas seguem uma lógica. Elas são difíceis de antecipar, mas a economia, gente, ela tem lógica. Ela pode parecer uma lógica confusa, mas ela tem uma lógica. Demanda e oferta funciona. A história do mercado de trabalho aquecido impactando a inflação. Então, tem umas certas lógicas. Poxa, excesso de moeda acaba, no final das contas, gerando inflação. Tem umas certas lógicas que funcionam. Elas podem demorar e elas podem funcionar um pouco menos ou um pouco mais do que você imagina, mas elas funcionam. Tá? O problema é que você tem um grande jogador, né, que chama governo ou bancos centrais no jogo, e ele pode fazer com que o preço divirja do fundamento por mais tempo do que você gostaria, né? A taxa de juros permaneceu em zero mais tempo do que a gente achava minimamente razoável, ou como o Keynes fala, né? Os mercados podem permanecer irracionais mais tempo do que você pode permanecer solvente ou líquido, né? Mas se você acha que, poxa, o preço está muito diferente do valor intrínseco, não custa rever, do que você acha que é justo, não custa rever suas hipóteses, né? E aí falar um pouco dos modelos de asset allocation, como o Paulo falou, tá? Eles são baseados em retorno de equilíbrio, por definição, né? Mas os mercados nunca estão em equilíbrio, eles se movem de forma dinâmica entre desequilíbrios, ou seja, a gente fica se movendo naqueles quadrantes, a gente nunca está certinho parado no retorno esperado, ou seja, no Sharp que o modelo te diria que você está, tá? Eles são coletados são desenhados para coletar prêmio de risco ao longo do tempo, né? Ou seja, o tempo funciona a seu favor. Isso pressupõe que existe prêmio de risco, por isso que volta a história de, poxa, como é que a gente vai trabalhar num mundo onde a repressão financeira começa a diminuir, né? E que você fique investido por um período de tempo adequado, né? Ou seja, para coletar prêmio de risco, você tem que coletar prêmio de risco ao longo do tempo, ou seja, você precisa estar investido ao longo do tempo, né? Os sinais de compra e venda, como o Paulo muito bem colocou, eles sempre vão vir cedo. Por quê? Porque o mercado te dá o retorno de equilíbrio. Quando você está longe desse equilíbrio, o mercado te dá um sinal de compra, um sinal de venda. Muito dificilmente esse sinal vai coincidir com o bottom de mercado. Não funciona assim. Esses modelos não são tão precisos assim. Né? Os modelos de asset allocation têm um problema sério, que eles foram criados onde o mercado onde não existiu destruição permanente de capital. Né? Então, você monta um modelo de asset allocation para a Argentina, por exemplo, ele não vai funcionar. Tão simples quanto isso. Ele não iria funcionar, não teria funcionado, e os modelos tradicionais precisam ser ajustados quando a gente está em regime de crise. Crise aqui não é recessão, é crise mesmo, destruição permanente de capital. Tá? Quando você tem um país que você acha que vai passar por um processo de destruição permanente de capital, ou seja, quando você está na cauda ali, os modelos de asset allocation passam a não funcionar, ou pelo menos você precisa ajustar aquilo que a gente chama de modelos de regime. Regime de crise, regime de não crise, e aí quando você entra em regime de crise, os modelos de asset allocation quase que viram de cabeça para baixo, gente. Vamos discutir se alguns países que a gente conhece vão passar por esse momento de crise extrema, destruição permanente de capital ou não.
Conclusão, gente, aqui, porque eu já tomei demais o tempo de vocês, tá? O ciclo segue se comportando de uma forma pseudo-normal, né? Aquele Hope Framework está funcionando ainda, né? O que implica que o Fed deve permanecer no seu curso, né? O mercado está discordando do Fed, e eu acho isso um problema, né? Os determinantes de lucro sugerem um período difícil para a rentabilidade do S&P, ou seja, o mercado parece ainda excessivamente otimista. China, reabertura é um fato, o relevante é a velocidade, quais os impactos que se dá para isso, e um framework que incorpora valuation e fundamentos, talvez ajude, vocês pensem nisso aí, de novo, aquele framework ali é só um dos modelos mentais que você pode usar para ajudar a pensar mercado e valuation, tá? E aqui, poxa, eu vou colocar, começar a colocar o meu pescoço na reta, quer dizer, o tema para 2023. Qual é o tema de 2023? Alocação de capital em um mundo de menor repressão financeira, tá? Só para lembrar, em dezembro de 2020, a gente tinha 18,5 trilhões de títulos de dívida negociando com juro nominal negativo. Hoje a gente está perto de zero, né? Relativamente perto de zero. A gente já tem um ativo livre de risco que negocia com um retorno acima de zero. Tá? Ou seja, existem alternativas viáveis em renda fixa, ainda que possa parecer cedo, como o Paulo colocou, e dessa forma todos os ativos arriscados têm que refletir esse custo de oportunidade mais alto. Né? O risk-free mudou, muda o valuation de tudo. Tá? Em um ambiente de juros mais alto, aqui não custa lembrar, fluxos de caixa atuais, incluindo os dividendos, valem mais, né? Porque você está descontando uma taxa de desconto que é maior que zero, ou diferente, significativamente diferente de zero, tá? Você começa a correr o risco de alavancagem e refinanciamento, com uma exceção, gente. Aqui a parte não óbvia, foi não óbvia para a gente, pelo menos talvez seja óbvia para vocês. Você pode investir numa empresa excessivamente endividada? Pode, desde que essa empresa tenha uma dívida longa pré-fixada. Ou seja, a receita vai crescendo, a dívida longa pré-fixada. Se o cara investiu, emitiu um título de 10 anos a 1% ao ano, entendeu? A 2% ao ano. O valor desse título é quase zero, ou seja, o valor do real do passivo dele vai diminuindo. Se ele tem uma receita que cresce em linha com a inflação, a relação dívida líquida sobre EBITDA cai, você tem a transferência de valor do debt holder para o equity holder. Isso também dá para fazer, tá? Você olhar, fazer um screening com esse tipo de empresa de novo. O JITS pode ajudar vocês nisso. E 2023, para a gente, vai ser um ano de diferenciação de política econômica. Tá? Se 2022 foi um ano de pseudo-sincronização, ou seja, todo mundo reconheceu que estava atrás, estava behind the curve, entendeu? Inclusive o ECB, até o ECB reconheceu que estava behind the curve. 2023 vai ser um ano onde os bancos centrais vão começar a ir para direções distintas, o que significa que moeda e taxa de juros vão começar a divergir, ou seja, o preço de ativos regionais vai começar a ter diferenciação importante, tá? E aqui é o lugar que você coloca o pescoço na reta de verdade, que, poxa, você sempre erra as previsões para 2023, né? Isso aqui é só para vocês me provarem errado, vocês me lembrarem no final do ano, olha só, Arthur, você errou. Mas o que a gente vai falar em 2023? Como vão ser os temas? Eu já falei que o tema é a saída do juro zero, e aí incluindo o QT, ou seja, quebra alguma coisa, o QT quebra algo, né? Essa é uma pergunta válida, o Paulo colocou isso. A falta de liquidez gera, em algum momento, uma crise. A reabertura da China, de verdade, esse é um tema que a gente vai falar, e a sua relação, a relação da China com o mundo, né? Eu acho que a China entendeu, e a gente tem visto muito análises, né, sobre a China entendeu que ela tem que se relacionar com o mundo de uma forma diferente, né? Que aquela ascensão pacífica, o peaceful rise tinha que voltar, em vez de uma China mais confrontacional, uma China que apoiava o Putin, etc. Os chineses entenderam que o mundo não gostou muito dessa visão dela, né? Mas a saída do juro zero, com a reabertura da China, soma essas duas coisas, isso faz o que para crescimento global? Isso é net positivo ou é net negativo? Ou seja, as economias desenvolvidas, Estados Unidos e Europa desacelerando, mas a China reacelerando, qual que é o vetor resultante disso? Tá? Eu acho que é um ano que a gente vai ter uma discussão séria sobre a matriz energética global. Não dá mais para ficar dependendo de energia russa, né? Então a gente vai ter que ter uma discussão séria sobre como e onde a gente vai produzir energia, né? Qual vai ser essa nova face da globalização? Poxa, se a gente vai mudar os fluxos de petróleo e de gás natural, se a gente vai mudar os fluxos de comércio, né? A gente falou um pouco da diminuição da globalização, etc. Então, qual vai ser a cara dessa nova globalização? Ela vai ser um mundo mais regional, ela vai ser um mundo com mais blocos, ela vai ser um mundo menos integrado. A tecnologia, a gente vai continuar falando, e a gente vai falar ao longo do tempo desse ano de inteligência artificial, esse tipo de coisa, como é que a gente usa, o que a gente espera que aconteça.
E acho que aqui vai ficar muito claro que os reguladores vão vão começar a usar uma mão mais pesada em relação aos criptoativos. A gente está começando a ver eventos de destruição de valor grandes o suficiente para que os reguladores comecem a se incomodar e dizer, não, peraí, não dá para ver esse tipo de destruição de valor, de fraude, etc. Vamos começar a olhar esse negócio, porque a gente está começando, a destruição de valor está começando a ser grande o suficiente. Eu não quero que isso vire um risco sistêmico, tá? É, de novo, gente, um ano que eu acho que vai ser um ano bem peculiar para todos nós, mas, poxa, desejo a todo mundo aí um bom ano, muito sucesso e muita saúde. E aqui eu paro e passo para o Faveri. Obrigado, Arthur. Vou compartilhar minha tela, como de costume, falar um pouquinho sobre os principais eventos do mês. E aí a gente fala um pouquinho também sobre os nossos portfólios. Então, como nos meses anteriores, eu sempre trago 5, 6 pontos que foram importantes do mês passado. No mês passado, tem 3 pontos de distintos bancos centrais ao redor do mundo. No caso do Banco Central americano, a gente viu ele aumentando a taxa de juros em 0,5%, né, em 50 bips, por intervalo de 4,25 a 4,5%, que é o maior patamar desde 2008, e sinalizou, como o Paulo comentou e mostrou bem no gráfico, que a gente termina esse 2023 em 5,1% e em 2024 em 4,1%. O Banco Central do Japão, ele aumentou o teto do intervalo de variação dos juros, lembrando que lá tem um controle, né? E o Banco Central Europeu aumentou os juros em também 50 bips, né, por intervalo de 1,5 a 2, desculpa, de 1,5 para 2, e sinalizou, e aí foi bem enfático nessa sinalização, que a gente espera mais juros, o mercado tem que esperar mais juros, mais altas de juros, e uma redução do balanço. O quarto ponto que eu trouxe aqui para vocês é com relação à inflação aqui nos Estados Unidos. A gente viu a inflação do consumidor caindo de 7,7 para 7,1 no acumulado de 12 meses. Foi mais um mês de queda. Esse mês de dezembro agora, provavelmente, esse dado que sai agora essa semana, também deve indicar mais uma queda. O quinto ponto, o Arthur passou muito bem, com relação à reabertura, né, da China. Isso foi muito positivo para as commodities industriais, como o Arthur comentou e mostrou bem, minério de ferro, cobre, etc. E o sexto ponto, que foi muito importante para o mês, com relação à performance do dólar americano. A gente teve uma queda no mês passado de 2,1%, porém, o dólar americano ele se fortaleceu em 8,4% frente... Opa, desculpa, eu estava numa tela errada. Frente a uma cesta de moedas. Quando a gente olha a curva de juros, né, aqui nos Estados Unidos, o 10 anos ele saiu de 3,61 no início do mês para 3,84 e o 2 anos ele subiu de 4,31 para 4,43. Aí agora na tela certa, com relação à performance dos ativos de renda, dos principais índices de renda fixa, o que a gente viu foi que o principal índice que a gente acompanha, que é o Global Aggregate, ele subiu no mês passado mesmo com as taxas de juros abrindo, né, mesmo com as taxas de juros subindo, ele teve uma performance positiva, e aqui o impacto foi de uma compressão de spreads, e isso teve um efeito positivo no índice. Porém, quando a gente olha no ano, a gente vê que o Global Aggregate teve sua pior performance desde o início do índice, que foi em 1990, caiu 16,2%. Então foi um ano, como a gente vem comentando, um ano bastante desafiador para a renda fixa, e acho que a nossa estratégia de estar posicionado em renda fixa de curtíssimo prazo foi muito positiva nesse sentido. Quando a gente olha para as bolsas, os 2 meses anteriores, né, tanto outubro quanto novembro, tinham sido positivos para a bolsa, e em dezembro a gente teve mais um mês negativo. Então, o principal índice de renda variável global, o MSCI, que inclui todos os países, ele caiu 4%, e ele fechou o ano caindo 19,8%. Então, a gente teve um ano de 2022 muito desafiador, com o principal índice de renda fixa caindo perto de 16% e o principal índice de renda variável caindo perto de 20%. Quando a gente olha especificamente para a Bolsa Americana, né, para o principal índice da Bolsa Americana, para o S&P, a gente vê que no ano os principais destaques de performance frente ao índice, né, foram aqueles setores, de uma certa forma, um pouco mais defensivos ou mais previsíveis, né? Então, acho que, e também, obviamente, com destaque para a energia, teve uma questão, obviamente, impactado com relação à guerra, né, da Ucrânia com a Rússia, e também
essa volta mais forte da atividade econômica ao redor do mundo. Com relação aos nossos portfólios, e lembrando a vocês, a gente trabalha com 4 portfólios modelo. Esses portfólios são o ponto de partida para a confecção do portfólio customizado de cada um dos nossos clientes. Falando especificamente sobre o portfólio moderado, que é o segundo, a gente continua com uma posição de caixa acima do que a gente chama de neutro, né? Então acima do que a gente geralmente carregaria de caixa. A gente tem uma posição de renda fixa de curtíssimo prazo muito grande, muito relevante no nosso portfólio, e a gente complementa com uma posição pequena ainda, frente ao que a gente já carregou no passado de high yield, tá? Na parte de renda variável, como o Paulo mostrou bem no gráfico dele, a gente continua com uma posição bastante defensiva. A gente tem uma exposição hoje maior a Estados Unidos frente a outras regiões, que é a região que a gente acredita que vai passar melhor por esse momento mais desafiador. E a gente complementa o portfólio com uma posição de alternativos, e aí dependendo do perfil, a gente usa alternativos líquidos ou ilíquidos, mas o objetivo final é que a gente consiga trazer ativos bastante descorrelacionados com a renda variável e a renda fixa tradicional, para que a gente tenha um equilíbrio melhor, né? Para que a gente tenha um balanço melhor do portfólio, um risco-retorno melhor e mais equilibrado para os nossos clientes. Com relação aos nossos fundos, como vocês sabem, né, a gente tem hoje 5 fundos que seguem, né, basicamente as diretrizes do Comitê Global de Alocação, do GAAC. A gente tem um fundo multi-estratégia, que é o fundo XP Global Strategies, um fundo de bonds latino-americanos, XP Latam Bonds, um fundo de renda fixa, que segue basicamente a parte de renda fixa, na carteira de renda fixa do XP Global Strategies, o fundo de renda variável, que segue a parte de renda variável do XP Global Strategies, e um fundo de alternativos líquidos. De novo, esse último fundo de alternativos líquidos a gente lançou no meio do ano passado, e vem tendo uma performance, além de uma performance positiva, ele traz um equilíbrio muito interessante para os portfólios. Tá? Especificamente sobre o XP Global Strategies, como a gente gosta de passar, né? A gente terminou o ano com caixa em 2,3%, renda fixa em 53,6%, renda variável em 30,5% e o alternativos em 13,6%. Com relação à exposição geográfica, nossa maior região, né, ainda continua sendo as Américas, com quase 85% de exposição, seguido de Ásia e Europa, com 6,6%. Tá? Especificamente sobre o portfólio de renda fixa, a gente hoje está concentrado muito em títulos de curto prazo, né? Aqui que a gente coloca um portfólio de bonds de curtíssimo prazo. A gente tem uma posição de high yield, uma posição pequenininha em mercados emergentes, que a gente ainda carrega. A realidade é que, quando a gente olha para as métricas, né, para as características desse portfólio, a gente está com um portfólio com prazo de vencimento hoje menor do que 6 meses, né, e com yield, com uma taxa aí, média próximo a 8,9%. Tá? Com uma qualidade de crédito muito concentrada ali no BBB e alguns títulos também com maior qualidade de crédito. Quando a gente olha o nosso portfólio de renda variável, como eu comentei, a gente continua mais posicionado em Estados Unidos, a principal região geográfica que a gente tem exposição. A gente carrega 2 proteções, a gente tem 2 posições de proteção dos nossos portfólios, então a gente tem, além da gente estar com um posicionamento menor do que os modelos eles acabam indicando para a gente também tem uma proteção, isso acaba ajudando a gente a diminuir a nossa exposição de renda variável. Tá? Com relação à exposição setorial, a gente mantém um equilíbrio grande entre os diferentes setores mais cíclicos, sensíveis, né, a taxa de juros e defensivos, e com relação a estilo também. A gente tem um portfólio, de uma certa forma, bastante equilibrado. E aí a gente complementa esse portfólio com os alternativos, e aqui, só para listar os tipos, né, de exposição que a gente acaba tendo nesse pedaço do portfólio, a gente tem fundo de arbitragem de eventos, fundo de paridade de risco, fundo imobiliário, fundo de tendências, 100% quantitativo, fundo de retorno absoluto, né, mais macro, fundo long and short de crédito, long and short de renda variável, neutro, enfim, são ativos que acabam complementando bastante o nosso portfólio de renda fixa e renda variável tradicional. Com relação à performance, a gente no mês passado caiu 0,6% e a gente fechou o ano com uma queda de 8,5%.
quando a gente olha no ano, os principais fatores que contribuíram positivamente para o portfólio foram a nossa exposição de renda variável de curto prazo, que teve um retorno positivo, a nossa exposição de alternativos, que teve um retorno positivo, e a gente acabou fazendo uma operação ao longo do ano em títulos de renda fixa com prazo de vencimento mais longo, e a gente realizou essa posição teve um ganho, também foi positivo. E do lado negativo, eu diria que basicamente as nossas posições de renda variável, todas elas acabaram contribuindo negativamente para o portfólio. Tá? Quando a gente compara o XP Global Strategies com uma série de índices, tanto no mês quanto no ano, acho que principalmente quando a gente olha para o ano, a gente acabou, mesmo isolando alguns índices comparando contra o XP Global Strategies, então se a gente pega, por exemplo, o principal índice de títulos do Tesouro Americano, caiu 12,5% no ano. O principal índice de renda fixa, como eu havia comentado, caiu 16%. O principal índice de renda variável global caiu quase 20%. Uma composição de 60% do principal índice de renda fixa, 40% de renda variável, caiu 17,7%. E a gente conseguiu, de uma certa forma, com essa visão de ter um portfólio mais conservador, uma parte do portfólio com proteção, diversificado, com a questão dos alternativos, a gente conseguiu entregar um retorno, suavizar esse momento bastante desafiador de mercado e entregar um retorno satisfatório, dado o ambiente que a gente viveu ao longo do ano passado. Então, só para finalizar, o XP Global Strategies caindo 8,5% contra 17,7% de um benchmark 60/40, um alfa de 915 basis points. O fundo Latam Bonds, a gente caiu 5,5% contra 13,2% do seu principal índice de referência, 763 basis points de outperformance. O fundo de renda fixa, a gente caiu 2%, e aqui mostra exatamente a nossa estratégia, de fato estar a curto prazo, de proteger e suavizar essa volatilidade que a gente viu na curva de juros, e o impacto disso nos títulos de renda fixa, contra o principal benchmark caindo 16,3%, uma outperformance aí de 1.425 basis points. O fundo de renda variável foi o único que a gente acabou performando pior do que o índice, a gente teve uma performance inferior em 179 basis points do que o principal índice renda variável global. E aí, para finalizar, a gente lançou o fundo ali em junho, o fundo de alternativos, e a gente fechou o ano com uma performance positiva em 2,6%.